Olá, tudo beleza? Então a gente vai hoje para a nossa quinta aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre comportamentos, atitudes, tanto do nosso, né, quanto dos alunos. Então o que a gente vai ver a questão a respeito desses comportamentos e atitudes? Bom, a gente vai começar falando um pouquinho sobre o nosso, né, partindo de nós, ah, como a gente deve se comportar, se portar, para também poder ter o retorno dos alunos, o retorno das pessoas que nos cercam, né? Então isso tanto quanto com as pessoas que trabalham com a gente, quanto com os alunos, que é o principal, né? Então a gente tentar ah, evitar brincadeiras e comentários ofensivos, né? O que a gente deve evitar nesse sentido? Então, pode ser até no sentido de brincadeira, mas se evita esse tipo de coisa porque às vezes as pessoas podem levar pelo outro lado, né? Então, brincadeira sobre cor, raça, cabelo, né? Religião e crenças que essa pessoa tem, opção sexual, e eu diria ainda que até quanto à questão, a forma física da pessoa, né? É baixinho, é gordinho, é altinho. Então, esse tipo de brincadeiras acaba não caindo bem e as pessoas muitas vezes se ofendem. Às vezes a gente sem saber toca num ponto muito sensível, algo que daqui a pouco para essa pessoa, para a gente parece que não foi nada, mas para essa pessoa faz muita diferença, né? É algo que realmente mexe com ela. Então, evitar esse tipo de comentário. Outra coisa é questão de músicas. A gente já teve problemas, né, quanto a isso. E os pais também nos cobram quando acontece algumas situações. Então, cuidado com o tipo de música que vai usar, né? Eu não estou dizendo que o funk é um ritmo que não possa ser usado. A gente pode, só que tem que cuidar muito a questão da letra, né? O pessoal usa muito funk para besteira, falar palavrão. Então, a gente tentar evitar música com palavrão, porque que as crianças tenham acesso. O volume dentro da van, dentro do micro, deve ser um volume considerável, normal, que todos possam escutar, mas que não seja algo que atrapalhe, né, tanto o motorista quanto a comunicação entre eles, a comunicação do monitor. Então mantenha um volume num nível mais baixo, né, um nível tranquilo, para que eles possam ir e também não se agitem tanto. E também a questão do controle dos alunos, né? Como eu falei, um volume muito alto, uma música muito agitada, tende a agitar mais os alunos e aí você naturalmente vai acabar perdendo o controle. Por isso, cuidado com a questão das músicas. Nossa, né, a gente já comentou outras vezes ali, mas a questão da vestimento e uniforme, né, alguns cuidados que você tem que ter. Bermuda muito curta, principalmente no verão, as meninas, né, usando bermuda muito curta, quer queira, quer não, é o nosso local de trabalho, então a gente precisa demonstrar uma certa seriedade, né? Por mais que a gente está lidando com criança, a gente sabe que muitos lugares eles exigem uniforme, pessoal com roupa comprida. Eu principalmente acho que não é necessário dessa forma, mas também a gente não pode extrapolar e colocar bermuda muito curta, regata no transporte escolar por lei é proibido, não pode, né? E quanto a vestimenta e uniforme, então sempre usar o uniforme, que é uma das coisas que além de garantir, de a gente demonstrar o nosso trabalho, nossa seriedade, é uma das formas das crianças nos identificar e demonstrar um trabalho mais padronizado. Um outro assunto, pessoal, que ele é bem pertinente, assim, ó, e volta e meia a gente precisa tocar, é para a gente tentar achar um meio termo sempre. Né? Eu sempre digo que tudo na vida a gente precisa usar o bom senso. Né? Nesse caso, entre o excesso de rigidez com as crianças e a falta de controle. Em algumas situações, a gente por querer levar a coisa mais controlada, a gente acaba tendo um excesso de rigidez nas nossas ações e outras vezes por querer ser bom a gente acaba perdendo o controle. Então a gente precisa achar o meio termo
entre o excesso de rigidez e a falta de controle. O que eu considero excesso de rigidez, né? Na verdade, no tratamento com as crianças, né? Não deixar sentar com um coleguinha, um amigo, né? Desde que não haja alguma situação especial quanto a isso, né? Castigar muito tempo um aluno por uma falha. Bom, eles dois brigaram, agora vocês não sentam mais juntos. Talvez, vocês não vão sentar junto, passa 1, 2 dias, eu vou tentar de novo, se vocês brigaram, não deixo mais. Então, castigar um aluno muito tempo por um erro que ele cometeu. Então, nesses casos, a gente sabe que ao invés de incentivar o aluno a se comportar, a gente acaba fazendo com que ele se revolte e crie situações ainda piores. Então, cuida, né? Quando a gente vai dar um castigo para um aluno, faz por um tempo determinado, experimenta, deixa ele testar outra vez. Se a situação não deu realmente, aí se corta, se muda ainda mais, mas ter esse cuidado é importante para não perder o controle, né? Rotular alunos. Rotular alunos eu digo como você dizer, esse aluno aqui, ele é um aluno, ele é mal comportado, é mal educado. Talvez ele foi mal educado, né? Nem a gente é, nunca a gente é o que foi ontem. Então, na verdade, a gente acaba sempre mudando as nossas ideias, mudando o nosso comportamento, e isso é importante que a gente mude. E então a gente rotular um aluno como sendo mal educado, talvez porque em alguma situação ele foi, não quer dizer que ele vai ser sempre. Então procura não rotular. Isso acaba criando também nas pessoas, no aluno que a gente está tratando, nas pessoas que a gente está tratando, uma certa resistência, e aí eles tendem a fazer ainda algo pior ou testar a gente no comportamento deles. Acaba ainda ficando pior ainda para a gente controlar. Limitar, né, demasiadamente a liberdade do aluno. Tu não pode sentar aqui, tu não vai sentar ali, tu não vai comer lanche, tu não pode escutar música. Caramba, daqui a pouco eu estou limitando demais a liberdade desse aluno. Muito provavelmente que ele vai se revoltar contra mim ou contra quem estiver fazendo esse tipo de atitude, e a gente acabar perdendo aí, ou perdendo um cliente, ou perdendo também a confiança desses alunos, né? E outra coisa que a gente acaba acaba sendo um excesso de rigidez é não dar uma segunda chance para a pessoa, né? Quando algum aluno cometeu um erro, cometeu uma falha, e a gente cortar dele todos os benefícios, todas as coisas que ele tinha, não vou dar uma segunda chance, isso acaba sendo um excesso de rigidez que acaba nos atrapalhando também. E o que eu considero, né, excesso de liberdade, a perda e falta de controle com os alunos, né? A gente não dá limite, deixar eles fazer o que eles querem, né? Uma outra coisa, não ter uma punição para algo que eles façam que precise, necessite de algum ponto onde a gente precise controlar eles, né? Entrar junto na bagunça com os alunos, eu não digo de brincar. Brincar é uma coisa muito legal, a gente brincar com os alunos, entrar junto na brincadeira deles. Agora, quando eu entro junto numa situação onde eles estão extrapolando, eles estão xingando ou rindo de um coleguinha lá que tem algum problema ou que tem algum defeito ou coisa parecida, fazendo bullying, e a própria motorista entra junto nessa questão. Ajuda eles ou dá risada junto. Então, perda de controle. E dá preferência a alguns alunos também acaba fazendo com que a gente perca o controle da turma toda. Porque quando eu deixo só um aluno sentar na frente, quando eu deixo só um aluno ficar de pé, quando todos os outros têm que ficar sentados, eu perco o meu respeito com os alunos e também tendo a perder o controle. Os outros vão acabar fazendo algumas coisas aí para me provocar ou para me enfrentar, e aí acaba sendo situações bem ruins mesmo. E o que a gente pode fazer, né? Como eu posso ganhar a confiança, o respeito e melhorar o meu relacionamento com os alunos?
Uma das coisas que é muito importante é definir limites. Bom, eu vou fazer essa rota. Aqui na minha rota, isso eu permito, isso eu permito, isso eu permito. Né? Aqui, desse ponto para cá, eu não quero. Eu vou deixar vocês escutar música, vou deixar vocês conversar, vocês podem sentar com amigo, vocês podem olhar o celular. Eu não quero ninguém falando palavrão, eu não quero ninguém gritando, eu não quero ninguém com a cabeça para fora da janela. Então, impor, definir os limites que você quer ou que não quer. Para quê? Para que fique claro para esses alunos, para as crianças, enfim, o que eles podem e o que eles não podem. É difícil eu punir alguém sem previamente ter explicado para eles que aquilo não podia. Então, eu primeiro defino os limites, deixo claro para eles, e aí depois a gente precisa cobrar o respeito para esses limites que foram passados. Mas o que acontece quando os alunos, quando as crianças não cumprem, né? Quando eles extrapolam esse limite? Bom, aí a gente tem que dar uma punição para eles. Bom, fulano, essa semana, um dos exemplos, você não vai sentar no banco da frente. Essa semana vocês dois não vão sentar juntos, porque vocês extrapolaram, vocês passaram do limite que eu defini para vocês. Uma outra coisa é quando a gente fizer tudo isso funcionar, ser justo. Se eu fiz para um, eu preciso fazer para o outro. Né? Então, quando eu não sou justo, quando eu não coloco na balança, né, o mesmo peso e a mesma medida, eu não consigo ganhar confiança. Quando eu sou justo, quando eles entendem, eles percebem que a gente está sendo justo, eles mesmos tendem a nos respeitar muito mais. E uma outra coisa, né, para ganhar a confiança dos alunos é dar uma segunda chance. Quem de nós nunca precisou de uma segunda chance na vida, com o pai, com a mãe, com o esposo, com o filho, né, na escola, com a professora? Quantas vezes a gente sabe que errou e precisava só de uma segunda chance para mudar? Então essa é uma outra forma da gente ganhar a confiança e o respeito dos alunos. Empatia, calma e ressignificação. Esse é um assunto que eu acredito que não só no nosso dia a dia, no nosso trabalho, mas na vida da gente, traz muitos benefícios. Né? A empatia, né? A empatia, a gente poder parar para pensar em muitas situações. Se fosse comigo, pô, cheguei lá na frente da casa do aluno, o aluno não estava pronto, eu peguei e fui embora. Caramba, se fosse comigo, se fosse meu filho, ele estava no banheiro, ele precisava colocar o tênis e se atrasou um pouquinho, né? O que disso que acontece no dia a dia com vocês já aconteceu, né? No caso que aconteceu com o aluno, já não aconteceu com vocês mesmos, de vocês estarem um pouco atrasados, estar um pouco apurado, ou de repente vocês não estão a fim de conversar, né? E o aluno a mesma coisa. Então, empatia é se colocar no lugar do outro, né? E dentro disso, depois que a gente consegue se colocar no lugar do outro, a gente pode pensar, como é que eu posso agir da melhor forma, que eu não prejudique os outros, mas também que eu possa entender o lado dessa pessoa, tentar achar o meio termo, né? A empatia é muito legal nessa situação. A calma, muitas vezes a gente precisa tomar alguma decisão. Algum pai veio fazer alguma reclamação, alguém veio fazer um questionamento que você não gostou. Muitas vezes a gente precisa pensar, parar para pensar, eu preciso tomar uma decisão agora para dar a resposta para essa pessoa, ou eu posso pedir um tempo, deixa eu pensar, ou me dá um tempo que eu vou ver isso para você, né? Então, analisar, pensar com calma, trocar uma ideia, daqui a pouco com a cabeça fria você vai ver que talvez nem fosse aquilo que a pessoa quis te falar ou que o aluno te fez. Então, dentro de uma cobrança, alguma coisa, por que você não pegou meu filho ontem? Passou atrasado? Olha, eu vou dar uma verificada, eu acredito que não, eu tenho lá marcado meus horários, enfim, eu peguei os outros alunos, mas eu vou conferir, depois te falo. Pronto,
tu matou a charada, matou a pessoa ali, amanhã ela já nem lembra mais às vezes dessa situação. E depois, sim, depois de analisar, pensar com calma, dar sua decisão ou sua resposta. Isso tende a facilitar muito a nossa vida, não só no trabalho, como na vida pessoal. Né? A gente nunca, sendo que a gente possa ter um tempo para tomar uma decisão, a gente precisa usar esse tempo a nosso favor. E a ressignificação, o que, que significa isso? Muitas vezes a gente lida no dia a dia com pessoas que elas têm algum problema na vida pessoal, no trabalho, em casa, em diversas situações. Muitas vezes pessoas vão vir nos agredir, vão vir jogar para cima da gente coisas que não é nossa. Um aluno vai te responder mal, principalmente alunos adolescentes, vai te responder mal, ou não vai concordar com o que você pediu, solicitou para ele fazer, mas a gente precisa ser frio, tranquilos naquilo que a gente tem a nossa decisão, e quando a gente receber uma ofensa, ou alguma crítica, a gente tentar entender, será que o problema realmente eu, a minha atitude, ou será que essa pessoa está com algum problema em algum outro lugar e ela está só descontando em mim? Então, quando a gente entende isso, a gente tende a deixar muita coisa seguir em frente sem precisar tirar satisfação, sem precisar brigar no trânsito. Né? O cara passou por mim, me buzinou 10 vezes e foi embora. Será que é comigo? Será que foi ali o momento que ele perdeu a paciência? Ou será que a paciência dele já tinha se esgotado em algum outro momento do dia? Então a gente precisa ressignificar isso para que também a gente possa ter a nossa melhor decisão ou melhor resposta. Não entrar em briga que não é nossa, não comprar briga que nós não compramos, né? Então, essa é a parte da ressignificação. Quanto à questão dos alunos, então, questão de comportamento, do que a gente precisa, né, exigir deles dentro do micro. Questão do palavreado. Isso é uma coisa que a gente até comenta às vezes com os alunos ou solicita, né, quando eles falam algum tipo de palavrão ou tomam algumas atitudes que a gente não gosta. Você age assim em casa? Você faz dessa forma em casa? Não. Na escola você faz assim? Você pode agir dessa forma na escola? Não. Então, se na escola não pode, se em casa você não pode, aqui também não pode. Aqui é uma extensão da sua casa e da escola. Conversa sobre sexo, drogas, assuntos mais pesados, né? Bullying com os outros alunos, a gente não deve deixar que isso aconteça. Ou palavras ofensivas, né? Desacordo com a idade que eles têm. Muitas vezes os alunos vão estar falando algum palavrão, alguma besteira que os outros que estão ali não precisam ouvir. Né? Então a gente deve evitar de deixar que isso ocorra ali dentro do transporte, enquanto eles estão sob nossa responsabilidade. Questão de brigas, né? Não precisa nem falar. O que a gente precisa fazer nesse caso, né? Identificar os alunos que têm problema com essas questões de briga, bater nos outros, mais agressivos, reservar de repente um lugar separado ou mais para frente para esses alunos que criam problema e manter ele ali até que ele melhore a conduta com aquela situação. Se você melhorar, eu vou te dar uma chance, uma segunda chance. Caso contrário, se você não melhore, teu lugar vai ser esse até o momento que você me provar o contrário. E muitas vezes, né, questão de brigas, a gente acaba conciliando, fazendo eles te pedir desculpa. Um bateu no outro, um xingou o outro, brigaram, discutiram dentro da van, parou por aqui, peçam desculpa um para o outro, não querem sentar juntos, não sentem, mas eu não quero saber de briga aqui. Então, pedir para que eles peçam desculpas é uma coisa que é legal e acaba parando por ali a briga, a rixa entre um aluno e outro. Lanche dentro do micro. Esse é um assunto que sempre foi um assunto muito polêmico, né? Nós temos algumas situações bem diversas, né? A gente pede sempre para usar o bom senso.
uma coisa com questão a isso são alunos que às vezes a gente pega e eles ficam muito tempo dentro da van. Então, talvez em algumas situações a gente deva até permitir, mas assim a gente deixa a critério de vocês. A gente sabe que se eles todos comer o lanche, eles vão sujar o micro. Muitos não têm cuidados, tudo a liberar, eles vão fazer a maior baderna. Então, usa o bom senso. Se você acha que deve deixar eles fazer o lanche dentro do micro, deixa. Se achar que não deve, melhor não deixar. Por exemplo, no horário do meio-dia, eles vão sair, vão querer fazer o lanche. Pô, tá na hora do almoço, não faz o lanche agora, você já vai almoçar, né, vai prejudicar teu almoço. Então, essas são algumas questões que a gente pode ir trabalhando com eles devagarinho. Então, pessoal, chegamos ao fim então dessa quinta aula. Questão dessa parte de comportamento, de palavreado, é algo que a gente poderia estender muito, tem muita coisa para se falar sobre isso, mas a gente também tem que pegar os pontos principais para a gente trabalhar e tentar melhorar cada dia mais nesses pontos principais, tá bom? Até a próxima!